Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel. Queria saber se está todo mundo me escutando. O áudio está melhor agora? Ok, então. Perfeito. Catalina, por favor. Oi, Nossa, Daniel, tudo bem? nossa amiga, grande parceira lá da ProColômbia, que é o órgão que promove o turismo na Colômbia. Para quem não sabe, eles fazem a promoção turística da Colômbia aqui no Brasil. Então, vou deixar Isso. agora com a Catalina a apresentação para vocês. Obrigado, Catalina. Sinta-se à vontade. Imagina, eu que agradeço. Você tá ouvindo bem? Todo mundo tá me ouvindo também? Sim, aqui tudo bem. Perfeito. Então eu vou começar a compartilhar minha tela. Vou deixar de compartilhar o vídeo para garantir que talvez minha apresentação não vai dar uma travada, mas queria que todo mundo pudesse ver meu rosto, me apresentar. Eu sou colombiana. Há 3 anos eu estou trabalhando na ProColômbia, como o Daniel comentou, fazendo toda essa promoção do Destino Colômbia, meu país, aqui no mercado do Brasil. E espero, então, que hoje a gente consiga tirar muitas dúvidas e que a gente conheça um pouco mais a Colômbia, mas o que vocês já conhecem. Mais cedo eu falei com o Daniel e a Michelle da Personal e me falaram já, me enviaram uma pesquisa, então eu sei que a maioria de vocês já foram para a Colômbia, né, e que a maioria de vocês já vendem o destino. Porém, imagino que conhecem o básico, né? O Bogotá, Cartagena e San Andrés, que é o arroz com feijão, né? Do brasileiro aqui. Então, a ideia é mostrar um pouquinho mais, porque acreditamos que após tudo isso, né? Após o Covid-19, pelo menos, não sei, não que for embora, mas quando a gente conseguir viajar mesmo com o Covid, imagino que destinos como a Colômbia vão ter muita demanda por ser destinos que são muito próximos e porque oferecem uma oferta talvez diferenciada. Acreditamos que a demanda vai começar também a ter uma mudança, as pessoas vão querer conhecer espaços talvez onde sintam um pouco mais de bem-estar, onde se sintam mais seguros. Então, vamos lá, vou começar a compartilhar. Isso era todo, agora vou deixar de compartilhar o vídeo. E vou compartilhar, então, aqui, certo? Minha tela. Pronto, tá todo mundo vendo? Sim, tá todo mundo falando aqui, sim. Então, para falar da Colômbia, eu divido minha apresentação em 3 momentos. Eu vou começar falando um pouco de como que está o turismo na Colômbia, certo? Depois vou falar dos destinos e vou fechar um pouco do processo, né, de promoção internacional que a gente está tendo até hoje. Hoje a nossa campanha internacional de turismo, para quem não sabe, é essa que vocês estão vendo na tela, Colômbia Siente el Ritmo, ou Sinta o Ritmo em português. Infelizmente, essa tela ainda não tem o português, por isso está em espanhol. Vocês podem procurar essa campanha no YouTube. No YouTube a gente tem mais de 13 vídeos disponíveis e nos nossos sites oficiais que eu vou enviar assim que a gente terminar essa apresentação. Pronto, então, para falar da Colômbia, eu sempre começo falando um pouco, assim, localizando um pouco a gente, né? Quem já foi sabe bem onde está localizada. A Colômbia é o país que tem uma grande vantagem e que é o único país, né, na América do Sul que tem tudo, né, em apenas poucos quilômetros quadrados comparados com outros países. E por isso, então, a gente consegue oferecer uma grande diversidade de produtos. A Colômbia é o único país que tem saída para 2 oceanos, um país que está atravessado pela Cordilheira dos Andes e localizado na linha do Equador, certo? Então, isso faz com que a gente seja o segundo país mais biodiverso do mundo, após o Brasil, porém, o mais biodiverso por quilômetro quadrado, certo? Então, Colômbia é muito mais que um país caribenho.
Colômbia também é um país de montanha, é um país de rio, é um país até de neve em algumas partes das nossas montanhas. E para resumir isso, eu vou mostrar esse vídeo aqui. Esse vídeo é um vídeo curtinho de 2 minutos, que na verdade é um trailer de um documentário que vocês podem encontrar no YouTube, se vocês quiserem assistir completo, que se chama Colômbia, Magia Selvagem, e mostra toda essa diversidade que o país tem para oferecer. Imagina un mundo donde la naturaleza impera, donde las montañas esconden edenes aún inexplorados, de fabulosas y desconocidas criaturas, de bosques cual tesoros. Un verdadero mundo perdido. Un paraíso que aún existe. Bienvenido a Colombia. Desde glaciares ancestrales a lagos misteriosos, del felino más fuerte del mundo a serpientes formidables, de costas intactas que sirven de guía a las aves majestuosas, milagrosas cascadas y plantas como fuentes proveen agua pura para vivir. Acompáñeme en un viaje sin precedentes. Exploremos juntos la última frontera de la naturaleza. Desde las más elevadas montañas a las profundidades del mar. Colombia, magia salvaje. Então, quem quiser pode ir lá procurar esse documentário, que com certeza vai ficar mais empolgado ainda de conhecer a Colômbia. Como falei, então, a gente tem uma localização super estratégica, por isso que vocês podem encontrar tudo que viram no vídeo. Mas isso quer dizer que você tem que conhecer o país muito bem quando você oferece, porque acontece que muitas vezes, pelo desconhecimento mesmo que existe do país, ou só conhecer o básico, todo mundo acaba oferecendo a Colômbia como um país caribenho, certo? E a Colômbia, como vocês viram no vídeo, é muito mais que isso, porém, desculpem, dentro do país, no interior do país, a gente tem muita mais diversidade que no Caribe mesmo. Então, quando vocês vendem esse destino, tem que vender esse destino como multiproduto. Primeira coisa que vocês têm que saber é que por essa localização estratégica que a gente tem, com 2 saídas, né, para o mar, por estarmos localizados na linha do Equador, a gente não tem estações. Então, vocês encontram uma variedade muito grande de climas na Colômbia, que são sempre os mesmos, mas que variam dependendo da cidade que você estiver visitando. Isso também acontece porque a gente é um país que, como eu falei no começo, é atravessado pela Cordilheira dos Andes, e quando essa cordilheira entra na Colômbia, se divide em 3. E acontece que a maioria das cidades, as mais desenvolvidas do país, estão localizadas entre essas montanhas. Bogotá, Medellín, por exemplo. Então, você tem que saber muito bem qual é a altitude e o clima da cidade para onde você está enviando um cliente. Eu sempre mostro esse slide aqui de geografia para que vocês entendam como que varia esse clima. Quando vocês vendem em cidades caribenhas, né, que vocês veem aqui, que, por exemplo, não chega a cordilheira até essas cidades caribenhas aqui no norte, essas cidades estão bem do lado do mar, né? Então elas estão com uma altitude de entre 0 e 1.000 metros de altitude. Essas cidades são úmidas e quentes durante o ano todo, obviamente com temporada de chuva, como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla.
E assim, quando você vai começando a subir essa montanha, quer dizer, quando você começa a ficar aqui para o interior do país, você começa a encontrar climas mais temperados, como, por exemplo, o Medellín, que tem já um clima de mais ou menos 27 graus durante o ano todo, porque tem uma altitude um pouco maior. E assim por diante, né, até chegarmos a temperaturas onde vocês, como viram no vídeo, encontram bicos de neve na Colômbia. Então, falando isso e a gente estando localizada, a gente pode falar como que toda essa diversidade tem ajudado ao nosso turismo, né, essa localização tão estratégica. O nosso turismo é um turismo que vem crescendo assim de uma maneira muito positiva. Vocês estão vendo nesse slide como a gente cresceu no último ano. A gente cresceu 2,7% em 2019 em relação com 2018 e estamos ao redor de 4 milhões e 500 mil visitantes internacionais, né? Antigamente ninguém pensaria numa viagem para a Colômbia por causa, né, de questões de segurança, de toda a nossa história com narcotráfico e violência, mas isso vem mudando de uns 20 anos para cá. Então, são vários fatores, né? Obviamente, o país vem de um processo social e econômico bem importante, que está e abriu as portas, né, para o mundo internacional, para o turismo internacional, e isso fez com que muitos grandes investidores de grandes redes hoteleiras olhassem para o nosso país, ao ponto hoje de termos todos esses hotéis que vocês estão vendo aqui na imagem. Só entre 2010 e 2019 a gente abriu mais de 200 hotéis na Colômbia e a projeção é que até 2023 a gente abra mais 51. Isso acontece, gente, para quem não sabe, entender um pouco de por que vocês estão vendo esse crescimento assim tão exponencial. Quando a gente assinou o processo de paz, né, que foi tão famoso no mundo, né, depois de tantos anos de violência e de uma guerrilha que era a guerrilha mais antiga do mundo, em 2016 o nosso governo chegou a um acordo e uma das indústrias que mais conseguiu benefícios foi a indústria do turismo. No momento, o nosso presidente deu o incentivo, né, de 30 anos de isenção de impostos para todos os hotéis, né, e marcas que chegassem na Colômbia e abrissem portas ou fizessem reformas nos hotéis. Então, obviamente, isso faz com que muitas redes hoteleiras hoje estejam presentes nas principais cidades turísticas do país. Então, quando vocês vendem um pacote para a Colômbia, pode ter certeza que seu cliente vai ter conforto, vai encontrar hotéis novos ou reformados 100% e assim por diante. Eu falo isso e faço questão de me demorar um pouco aqui, porque eu sei o quanto é importante para o turista brasileiro a questão da hospedagem e do conforto, certo? Então, isso. Outra das coisas é que a gente vem crescendo muito em vários mercados. Vocês estão vendo aqui os nossos mercados principais, né, de emissão de turistas. O Brasil é um mercado que é muito prioritário para nós. E hoje é o sexto país que mais emite turistas para a Colômbia. O primeiro é Estados Unidos, porém, esse lugar que hoje tem o Brasil já foi muito melhor. O Brasil já foi o segundo emissor de turistas para a Colômbia e a gente já recebeu mais de 200 mil turistas. Infelizmente, nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, a gente teve uma queda de turistas brasileiros na Colômbia por vários motivos. Um dos principais, obviamente, a saída da Avianca Brasil do mercado aéreo, né, que obviamente cortou muitas frequências que a gente tinha com o Brasil, então a gente perdeu a conectividade com o Nordeste do Brasil, por exemplo. Temos também esse imposto, né, de remessas internacionais, que a Colômbia, infelizmente, não tem um acordo de dupla tributação com o Brasil e vocês têm que pagar esse imposto quando vende um pacote para a Colômbia. E isso fez, então, né, com que a gente começasse a perder uma força. Porém, o Brasil continua sendo muito prioritário e esperamos que após, né, o Covid passar, após a crise,
a Colômbia possa ter uma retomada interessante no mercado brasileiro. Como está hoje a nossa conectividade? Esse é um dos outros fatores que estão nos ajudando muito. Colômbia acaba sendo um hub internacional, né, nas Américas, e acaba conectando a América do Sul com o resto das Américas, inclusive com a Europa. E aqui eu sempre falo de uma oportunidade muito grande, porque na hora que vocês oferecem um pacote que não é para a Colômbia, mas que é para Nova York, para Miami, para outras cidades do Caribe, ou inclusive para a Europa, vocês podem vender, né, o aéreo via Bogotá, né? Um dia eles fazem a conexão e já aproveitar para botar 2 noites na capital colombiana, por exemplo, e fazer um pouco mais longa a viagem do seu passageiro, já conhecer 2 países ou 2 destinos diferentes numa viagem só. Hoje temos mais de 26 companhias aéreas operando, né, na Colômbia, e temos mais de 1.000 frequências internacionais por semana que voam diretamente desde a Colômbia para outros países. Então, é muita opção que vocês têm saindo da Colômbia. Com o Brasil especificamente, como eu falei, a gente já teve muita mais conectividade. Hoje, a gente tem 28 frequências semanais diretas com o mercado do Brasil, todas saindo de São Paulo, Rio de Janeiro. A Avianca estava com a projeção de abrir novas frequências, inclusive saindo do sul, né, através de Porto Alegre para Bogotá. Não sabemos como que vai ser a retomada da Avianca, né, após essa crise, mas acreditamos que vai voltar e que a gente vai conseguir trabalhar de novo com essa companhia aérea que é tão importante para o destino. Também temos, obviamente, as conexões que temos com a Latam e através da Copa, embora não são frequências diretas, vocês podem encontrar muita opção via Panamá, que Panamá tem muita conexão direta com a Colômbia e várias cidades do nosso país. Então, é isso. E como eu falei, então, todas essas características e essas vantagens, vantagens, não sei como se fala, que a gente tem, faz com que a gente possa oferecer uma grande diversidade de produtos. E falamos da Colômbia para falar não só de sol e praia, mas também de aventura, de natureza, certo? Inclusive, a Colômbia é um país que está sendo usado para, né, o embarque de passageiros que estão saindo para cruzeiros pelo Caribe. E eu sei que vocês devem vender bastante cruzeiro saindo de Cartagena. Então, isso tem mais uma oportunidade para você aproveitar, já vender 2 noites em Bogotá, mais 2 noites em Cartagena, antes do seu passageiro sair para o cruzeiro. E, obviamente, todos os destinos que a gente tem para curtir bem-estar, né? Como eu falei, um país de montanha, onde a gente consegue fazer muita atividade ao redor da natureza. Então, para já começarmos a falar dos destinos, eu vou falar dos principais 4 destinos que são mais vendidos dentro do mercado brasileiro, e depois vou falar, assim, sem detalhe, de outros destinos que vocês podem oferecer e que podem ser interessantes, né, na hora de vender um destino como Colômbia. Então, vamos começar com a capital, Bogotá. Bogotá é uma cidade que tem mais ou menos 9 milhões de habitantes e que tem um clima mais ou menos de 15 graus durante o ano todo. À noite, a temperatura pode cair até 8 graus, então é uma cidade onde você tem que estar sempre super bem agasalhado. Sempre levar uma jaqueta, né, para chuva, porque é uma cidade que sempre tem chuva. E levar uma boa bota, né, para chuva também. É uma cidade, né, que concentra toda a atividade econômica do país e a atividade turística. Então, diferente do Brasil, né, que essas atividades estão em cidades diferentes, Bogotá acaba sendo não só uma cidade de negócios, de turismo corporativo, mas também uma cidade de passeio, de verdade, porque vocês estão vendo na foto, a gente
também uma cidade de montanha, e ao redor de Bogotá você consegue fazer muito turismo de natureza. Tem muitos vilarejos que estão por perto que oferecem essas atividades de fazer turismo de cultura, visitar povoados que são muito coloniais, certo? Para falar de Bogotá e dos destinos em geral da Colômbia, eu vou usar mapa, porque eu acho que vocês conseguem se localizar muito melhor com o mapa, né? Quando vocês estão também explicando para o cliente o que ele precisa conhecer. Então, Bogotá, eu sempre sugiro 2 noites para conhecer bem a cidade, no mínimo 2 noites, 3 dias. Ou quem quiser realmente aproveitar mais a oferta, pode ficar 3 noites, 4 dias. Vocês vão chegar sempre através do aeroporto Eldorado, que, aliás, é um dos melhores aeroportos que a gente tem na América Latina, e um dos mais modernos, certo? Aqui na zona onde fica o aeroporto Eldorado, que se chama Fontibón, que é essa zona aqui toda amarela, ficam localizados vários hotéis corporativos. Então, são hotéis que são indicados para quem está indo a Bogotá ou a trabalho, ou que está fazendo uma conexão e uma escala que é muito longa, né? Então aí você, não, eu vou ficar uma noite, vou aproveitar para conhecer o básico da cidade, mas quero ficar perto do aeroporto. Então aqui você encontra grandes redes como o Marriott, por exemplo, o Hyatt, o Movit, por exemplo, também está localizado aqui. Porém, quem está indo de verdade a nossa capital para fazer turismo, eu sempre indico, e todo mundo, na verdade, indica, que a pessoa fique hospedada aqui no bairro de Chapinero. Por quê? Porque aqui ficam todos os hotéis, não só de tipo boutique, mas também de outras redes de hotelaria, e eles estão todos perto dos principais pontos turísticos de vida noturna da cidade, né? Isso é super importante. Então, aqui vocês conseguem ficar numa distância que vocês conseguem fazer walking distance de, por exemplo, a Zona G. A Zona G ou zona gastronômica da cidade. Então, quem gosta de verdade a questão de turismo gastronômico, conhecer bons restaurantes, culinária internacional, esse é um lugar que precisa ser conhecido. Quem gosta mais de balada, de vida noturna, então já é melhor que já aproveite o passeio para conhecer a Zona T, que é a zona onde ficam localizadas essas baladas, né, da capital e alguns bares bem interessantes. Além disso, aqui também se encontram todos os principais shoppings da cidade que oferecem as principais marcas de moda, por exemplo. Então, é super indicado fazer esse passeio, mesmo que você não vá comprar nada, é um dos pontos assim mais interessantes para você andar e tem muita segurança durante o dia e a noite. Então, tem muito policial andando. E aqui, finalmente, o Parque da 93, que é outro ponto dentro da capital, onde você também encontra essa oferta, né, de gastronomia e barzinhos um pouco mais, não para balada, mas para ficar sentado bebendo uma cerveja. Então, isso, imagina você ter tudo isso bem do lado do seu hotel, né? Você vai economizar o trânsito, né, de uma grande cidade, vai ter o conforto, né, de saber que pode ir andando. Então, é por isso que a gente indica isso. Além de que aqui em Chapinero, você vai estar bem no meio dos outros pontos turísticos da cidade. Então, embora você não pode ir andando para o centro, você vai de táxi ou de Uber, né? Nunca pegue transporte público na capital colombiana, porque a capital, e eu preciso ser sincera, a capital ela tem um problema de transporte, de mobilidade urbana. Então, a gente não tem um metrô, a gente não é organizado nessa questão. Então, sempre de Uber ou táxi. De Uber ou táxi até o centro da cidade não vai dar mais de 15 mil pesos colombianos ou 20 reais, né? Então, não é caro, né, para quem está acostumado com os preços brasileiros. Aqui no centro, que é o outro ponto que eu, assim,
falo que é um must em Bogotá e que se você não fizer esse tour, né, do centro, você realmente não conheceu uma das partes mais bonitas da capital, que é fazer o tour da Candelária e do centro histórico. A Candelária, que é esse pedacinho aqui que está em laranja, é assim o bairro mais antigo e o primeiro bairro de Bogotá, onde foi fundada Bogotá lá em 1500. Então aqui vocês conhecem muita história, não só assim da Colômbia, mas também, né, dos outros países que uma vez formaram a Grande Colômbia, né, como a Venezuela, Equador, Bolívia. Aqui vocês então fazem esse tour. Eu indico que vocês façam esse tour fazendo walking tour, né, pelo centro, andando, ou vocês... Alguém tem o microfone aberto, se puder fechar, agradeço. A outra maneira de conhecer, então, o centro é fazer o tour de bike, né, que é também super interessante. O centro da capital... Pronto. O centro da capital, ele foi tudo reformado na última prefeitura, então vocês podem encontrar hoje muito grafite, calçadas super amplas para andar e muita oferta urbana. Então é super interessante. Além disso, aqui na parte da Candelária e do centro, vocês encontram uma oferta gastronômica muito típica colombiana. Aqui na Zona G, né, e na parte de Chapineiro, essa oferta gastronômica, ela é um pouco mais elitizada, né? Ela é um pouco mais internacional, né? Coisas um pouco mais para petiscar, ou você vai encontrar mais restaurantes de massas, italianos, franceses, entenderam? Aqui no centro você vai encontrar o que é raiz da Colômbia. Então você vai encontrar restaurantes típicos, como por exemplo Casa Vieja, é um dos restaurantes mais tradicionais, né, de comida típica colombiana. Ou se você quer comer o tradicional prato colombiano, que se chama ajiaco, que é uma sopa, né, toda feita de base de batatas, vários tipos de batatas. Aqui no centro você vai encontrar muitos restaurantes. Então, eu sempre indico você tirar um momento para você almoçar dentro do centro histórico. Um dos restaurantes assim mais famosos para comer ajiaco é o restaurante La Puerta Falsa. É bem pequeno, mas vale muito a pena. E tem muitos anos, está desde 1800 no mesmo lugar. Então, isso em relação à Candelária. E dentro do centro, então, outros pontos super importantes para conhecer, o Museu de Ouro e o Museu de Boteiro, né? O Museu de Ouro, que é o maior museu de ouro que a gente tem na América Latina, que tem mais de 20 mil peças, né, de ouro dos impérios Maia, Inca, e o Museu de Boteiro, quem não conhece, eu vou mostrar mais para frente algumas fotos, né, das esculturas do Boteiro, é o principal artista que a Colômbia tem e que tem várias das peças expostas nos principais museus europeus. Então, ele tem um museu aqui em Bogotá que é de graça, né? E, finalmente, em Bogotá, o Morro de Monserrate, né? O Morro de Monserrate, eu vou botar aqui nesse slide para vocês verem o que vocês realmente encontram. Esse Morro de Monserrate, eu sempre indico para ser conhecido já para o final da tarde, porque quem sobe lá vai encontrar uma vista como essa que está na foto, né? Aqui essa vista noturna, de 360 graus da cidade, né? Então, vale muito a pena subir por volta de umas 5:30 da tarde para você já pegar o pôr do sol. Se o tempo estiver aberto, muito melhor. Não tem tempo para você ficar lá em cima. E é assim, talvez o principal ponto turístico de Bogotá. Esse Morro de Monserrate tem uma igreja, né, lá no topo, e tem 2 restaurantes assim super bonitos, super interessantes para o turista, um pouco mais elitizados, mas também tem a opção de alguns cafés e outras coisas um pouco mais simples e básicas para quem quer curtir realmente a vista e não gastar muito dinheiro, certo? Aqui um pouco, né, das fotos do centro, que eu falei, centro histórico. Essa daqui é a principal praça de Bogotá.
onde fica localizado o Congresso da República, a Catedral, né, da cidade, a casa, né, do Presidente da República. Então, super importante conhecer todos esses pontos. E aqui, finalmente, eu também aqui ressaltei, marquei o bairro de Usaquém, que inclusive aqui nessa parte de Usaquém e Suba, também tem outras opções de hotéis, né? Por exemplo, o Hotel WW está aqui localizado na zona de Suba, e outros hotéis muito bons da capital colombiana. Essa parte de Usaquém eu marquei porque Usaquém, na verdade, é interessante porque Usaquém era outro município, ela não era a parte de Bogotá, só que conforme a cidade foi crescendo, a administração, né, de Bogotá acabou engolindo essa parte de Usaquém, só que esse bairro se conserva ainda como se fosse um vilarejo, um povoado. Então, as ruas ainda são de pedra, as casas são muito coloniais, inclusive tem uma praça principal dentro do bairro, que tem uma igreja e as casinhas ao redor. E durante o final de semana, esse bairro é fechado para que as famílias possam andar livremente. Final de semana, só estou falando de domingos e feriados, sábado não é fechado. E aqui as pessoas podem, então, encontrar muito souvenir. Aqui se compra também, ou se faz muito mercado de pulga, né? Mercado de flea market, como se fala em inglês. E muita sobremesa típica colombiana aqui. Então, para quem está indo com família, com crianças pequenas, eu acho um passeio super legal. Então, essas são as coisas básicas que você tem que fazer na capital colombiana, né? De 2 dias, pelo menos. E como eu falei, para quem tem mais tempo, tem que dedicar um dia para conhecer a Catedral de Sal de Zipaquirá. Zipaquirá é o nome do vilarejo, né? E essa catedral, eu falo assim, que é única no mundo. Ela não é a única, mas com essa arquitetura, não tem outra no mundo, certo? Essa catedral, além de ser um ponto turístico para, obviamente, quem gosta de turismo religioso, né? Ela é um ponto de arquitetura e de cultura, porque é super interessante conhecer como que essa mina vira uma catedral, né? E como que é tudo feito 100%, né, de sal. Eu não indico conhecer esse ponto turístico durante a Semana Santa, porque Colômbia é um país tão religioso que todos os pontos turísticos que tem uma igreja enchem muito durante a Semana Santa. Então, aqui as filas durante essa época do ano são enormes, certo? Aqui vocês veem um pouco da distância entre Bogotá e Zipaquirá, são mais ou menos 2 horas de carro, certo? E vai depender muito do trânsito, né? Se você está indo de final de semana, pode ser que seja mais trânsito ainda, porque todo mundo que mora em Bogotá sai para passear nos vilarejos que estão por perto e fugir um pouco, né, da grande cidade. Então, é isso. Tem outra maneira também de ir até Zipaquirá, que é pegar um trem turístico, que se chama o Trem Turístico da Sabana, e esse trem sai só final de semana, não sai durante a semana. Então, quem vai fazer esse tour só pode fazer esse trem durante sábado, domingo ou feriado. Esse trem sai muito cedo, 7 horas da manhã, o passageiro já tem que estar na estação do trem, que só funciona com esse objetivo. O trem antigamente, obviamente, transportava material, etc., mas hoje ele virou só turístico e funciona, como falei, final de semana. Então, sai muito cedo, chega lá umas 9h30 da manhã, né, no município de Zipaquirá. Aí você já aproveita, então, para conhecer o vilarejo e fazer o tour, que demora mais ou menos 2 horas, a catedral. Então, é isso em relação a Bogotá, né? Eu acho que a gente vai deixar as perguntas para o final. Todas essas perguntas vocês podem guardar para o final, que aí eu vou tentar responder. Então, isso em relação a Bogotá, mas eu sempre falo que tem outra cidade capital super interessante para conhecer, que é a cidade de Medellín, que, aliás,
é o quarto destino mais vendido da Colômbia aqui no mercado do Brasil, e que está crescendo muito, né? Então, é super interessante que vocês conheçam o que fazer numa cidade que é bem menor do que Bogotá, porém é a segunda cidade em importância econômica para o país. Medellín, vou mostrar aqui um pouco das imagens. A gente estava falando, né, de Fernando Botero, do Museu de Botero em Bogotá. Essas são as peças que faz o nosso artista Fernando Botero. São esculturas de um volume, né, grande. Ele fala que são esculturas de volume grande. Quase todo mundo fala que ele faz pessoas gordas e animais gordos, mas ele fala que não, que realmente são de volume grande. Então, ele nasceu aqui em Medellín, né? E ele, dentro do processo de transformação que teve Medellín e que ainda está tendo Medellín, ele doou mais de 20 peças à cidade e estão todas expostas na Praça de Botero, que obviamente você pode circular livremente, é de graça, e é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. Medellín tem mais ou menos 3 milhões de habitantes, né? Vocês estão vendo a diferença entre, né, a população de Medellín para Bogotá é muito grande, quase 6 milhões de pessoas de diferença, porém é a única cidade do país que tem um sistema de transporte que inclui um metrô. Nenhuma outra cidade da Colômbia tem sistema de transporte como Medellín. Medellín é a única que tem metrô no país. Então, essa é outra experiência que se oferece muito na hora de você visitar, né, essa cidade e essa capital, cidade capital da Colômbia. Então, aí um pouco para que vocês tenham uma noção das imagens que a gente encontra em Medellín. E para falar do que se pode fazer, então, de novo, temos que conhecer o centro aqui, 2 dias em Medellín, até um dia, você chegando cedo, você consegue conhecer o básico num dia só, né? Porém, para fazer com mais calma e tal, 2 dias. Mas para conhecer essas fotos aqui, esses lugares, né? A Praça de Botero, o metrô, tal, o centro, um dia tranquilo. Aqui, então, no centro, vocês encontrar essa Praça de Botero, que a gente já viu na foto. Na frente da Praça de Botero, a gente encontra o Museu de Antioquia. Antioquia é o nome do estado onde Medellín está localizada, né? Então, se chama Museu de Antioquia. Aqui vocês encontram um pouco da história do Pablo Escobar e, além disso, várias exposições que vão mudando dependendo da temporada. Aqui no centro, entre a comuna, né, a gente fala bairros, comunas, comunidades, né, como estão divididos os bairros, entre o bairro de Buenos Aires e La Candelária, um pouquinho mais afastado já da Praça de Botero, a gente encontra outro dos museus mais importantes que se chama Museu Casa de la Memória ou Casa da Memória. Esse museu conta toda a história da violência colombiana nos anos 80 e 90, certo? E é super interessante para quem quer conhecer a história dessa Colômbia violenta desde outra perspectiva e outra cara. Agora, para se hospedar em Medellín, a gente indica ficar hospedado aqui no Poblado, onde ficam todos os hotéis de 4 e 5 estrelas. O Poblado é um bairro que tem rua muito íngreme. Medellín é uma cidade que tem muita montanha, então pode ser que vocês escutem dos seus clientes que o hotel estava localizado numa rua assim muito íngreme, que teve dificuldade. Então, sempre que ele for sair, se é uma pessoa idosa, né, alguém com problemas, talvez de obesidade, né, ou nos músculos, né, nas articulações, já indique para sempre sair de lá de táxi, porque vai ter problemas com isso. Mas acontece que todos os melhores hotéis estão localizados aqui. Aqui também, então, esses hotéis estão perto de toda a zona de baladas e bares da capital e o principal parque que tem a cidade, que é o Parque Lleras, né? Medellín também é uma cidade para fazer compras, é uma cidade que produz muito têxtil e exporta muito têxtil para o mundo. Aliás, grandes lojas brasileiras como a C&A, por exemplo, Brooksfield
e outras redes compram da Colômbia esse têxtil. Então, aqui você se encontra muita loja, free shop, né, como se chama, o outlet, para fazer compras, especialmente roupas femininas, né? Então, aqui as mulheres, eu acho que é uma super opção. E, finalmente, né, o tour, assim, também mais popular e mais conhecido hoje na cidade é esse tour do Graffiti Tour na Comuna 13, ou favela, né? Comuna a gente chama em espanhol. Essa favela, essa que vocês estão vendo nesse slide, essa favela, ela teve um processo que foi o primeiro assim, ensaio da prefeitura para fazer intervenção nas favelas de Medellín, e acabou sendo uma referência mundial. Então, aqui você vai encontrar uma estrutura de escadas rolantes que conecta toda a favela com o teleférico e também com o metrô. Então, por isso que eu falo que é super interessante você ter toda essa experiência. Você chega lá e tem um contato direto com a comunidade. Então, você deixa um legado importantíssimo, porque tudo que você compra vai direto para o bolso deles. Eles vivem hoje muito desse turismo, e a comunidade, então, o que fez foi decorar todas as suas paredes, né, todas as fachadas, com grafites que contam também essa história de Medellín, né, dos anos 90, 80, que foram os mais violentos, querendo falar para o mundo que eles não querem mais viver essa história. Esse daqui é uma foto de um fan tour que eu fiz, né, com a ProColômbia e alguns operadores internacionais. E o guia é um menino, um jovem da comunidade que não tem mais de 20 anos, que vive dentro da comunidade e conta um pouco da história, né? Então, é uma coisa assim, bem interessante. Todas as escadas rolantes são super bem cuidadas pela comunidade. Vocês também não têm por que duvidar de se existe algum perigo ou se vocês vão estar seguros, porque, inclusive, aqui nessa foto, vocês estão vendo aqui um cara que apoia, né, com a logística dos turistas. Então, sempre tem alguém ou da polícia ou da comunidade que está de olho nos turistas, né? Obviamente não é para ir à noite, sempre conhecer durante o dia, certo? Então é isso. E finalmente a última indicação em Medellín é aproveitar uma das principais feiras que a gente tem na Colômbia, que é a Feira das Flores, que acontece só durante o mês de agosto. Não sei se alguém já ouviu falar dessa feira. Eu já trabalhei esse produto com alguns operadores brasileiros, e quando eles conseguiram desenvolver e vender, eles voltaram para mim falando que o cliente tinha voltado realmente assim maravilhado de queijo caído, porque realmente era uma coisa que não estavam esperando, essa experiência, né, cultural na Colômbia. No último dia da feira, os camponeses da região saem pelas ruas de Medellín carregando essas estruturas de flores que podem pesar até 100 quilos, né? E quem carrega, vocês estão vendo aqui, que são realmente pessoas idosas, é uma tradição familiar super importante, e só quem faz parte da família e da tradição pode carregar essa estrutura e fazer e participar do desfile. Se você está visitando Medellín em uma época diferente, né, que não é agosto, você pode ter essa experiência, sim, fazendo uma visita, né, às fazendas de flores que a gente tem em Medellín. Então, aqui, de novo, é o mesmo fan tour que eu fiz lá, as fotos que vocês viram da Comuna 13. Esse é o mesmo grupo, e a gente levou eles para conhecer as fazendas de café. Eles conseguiram também participar, né, da construção de uma estrutura de flores, ter contato com os camponeses. Inclusive, a gente se vestiu com as roupas típicas deles, e eles contam um pouco de como que nasce toda essa cultura. É uma coisa realmente linda, super indicada para pessoas idosas, pessoas um pouco, né, que já gostam de um produto cultural muito forte.
Então, super indicado. Isso vocês conseguem fazer tudo em 2 dias, a gente fez isso tudo em 2 dias, e pegou mais um dia para conhecer esse município, vilarejo perto de Medellín, que se chama Guatapé. Guatapé é um município que fica localizado a 1h30 de carro, saindo de Medellín, no máximo 1h45, e é o vilarejo que é conhecido por ser o vilarejo mais colorido do país. Esse vilarejo, todas as casas são assim, como vocês estão vendo na foto, e nas fachadas a gente tem essas estruturas, né, que vocês estão vendo, que se chamam zócalos, e contam a história de cada uma das famílias que moram nessas casas. Então, você já chegando lá pode saber um pouco de quem que mora aí, um pouco da história da família, da atividade econômica. Do lado, né, do vilarejo, a gente encontra essa pedra aqui enorme, que se chama a Pedra do Peñol, né? P-E-N, né? A letra N em espanhol, ou L, Peñol. E essa pedra oferece uma vista lindíssima, que é a vista, né, aqui dessa represa que vocês estão vendo, e que é uma represa que alimenta, né, de energia elétrica a toda a região de Medellín e os vilarejos por perto. Para chegar lá no topo, vocês estão vendo minha foto aqui, né, que eu tirei, vocês têm que subir 700 degraus, que são essas que vocês estão vendo aqui no meio da pedra, e demora mais ou menos 40 minutos. Então, isso aqui é uma atividade indicada para pessoas jovens, adultos, né, de 30, 40 anos. Não é indicado para pessoas idosas, de novo, pessoas com obesidade e quem tem problemas nos joelhos, porque pode sofrer bastante. Então é isso, aqui um pouco da distância, são mais ou menos 80 quilômetros para chegar lá, e demora, assim, o passeio é um dia todo que você tem que se dedicar para conhecer, certo? Então aí já foram 3 dias em Medellín fazendo tudo isso, certo? Além de que o povo de Medellín, para mim, é o povo mais amável que a gente tem na Colômbia. Ele está sempre super à disposição, e acho que um pouco pela história que eles têm, eles são muito esforçados para mudar essa imagem que o mundo tem deles, né? Vocês viram como o povo se comportou quando aconteceu, infelizmente, o acidente do Chapecoense, né? Eu acho que provavelmente se o avião tivesse caído em outra cidade, o povo teria sido, sim, muito acolhedor, mas da maneira como foi o povo de Medellín, é só porque é o povo de Medellín que realmente é assim. Então, é isso em relação a Medellín. E vamos passar, então, a Cartagena das Índias, né, que é a joia, né, da nossa coroa, a joia do turismo colombiano. Cartagena é uma cidade, sim, caribenha, mas que, embora ela está toda cheia, né, de água, como vocês veem no mapa, ela não é uma cidade de sol e praia. E acontece que não é uma cidade de sol e praia porque a Cartagena ela tem uma localização que é muito geovulcânica. Inclusive, do lado de Cartagena, a gente encontra um vulcão que se chama Vulcão do Totumo. E por isso, a areia que vocês encontram, ela é escura. E da mesma maneira, a água também é muito escura. Então, dá sim para tomar banho, né, nas praias de Cartagena, mas não é o tipo de praia que o brasileiro procura. O que eu indico para o brasileiro conhecer aqui, e aqui eu acho que 2 dias é suficiente para conhecer o centro histórico de dia e à noite, né, que são, assim, experiências totalmente diferentes. O mais importante para se conhecer em Cartagena, a parte turística, é o centro histórico, que é patrimônio da Unesco. Esse centro histórico está todo cercado por um forte de 11 quilômetros, que é toda essa parte azul que vocês estão vendo no mapa. E aqui no centro histórico, então, vocês encontram umas casas tipo colonial, né, que foram construídas pelos espanhóis na época, né, de 1800, 1700, na época da colônia e da conquista. E hoje todas essas casas são hotéis, né, que são hotéis tipo boutique, são os melhores hotéis que a gente tem em Cartagena. Então aqui vocês encontram o famoso Sofitel Santa Clara,
né, que é um dos 5 que existe no mundo, né, está aqui em Cartagena. Temos também os Casa San Agustín, por exemplo, o Cheratz Hotel, todos hotéis de luxo. E do lado, inclusive, né, do centro histórico, existe um bairro que se chama Getsemaní. Esse bairro já é um bairro um pouco mais urbano, que tem muita casa colonial, sim, mas que essas casas hoje funcionam mais como tipo hostel, né? Então, quem quiser ficar dentro do centro histórico, mas não quiser pagar tanto assim, Getsemani é uma opção um pouco mais barata do lado do centro histórico. Vocês estão vendo que não é exatamente dentro do centro, porque já está por fora, né, do forte, né? Não fica, mas é realmente bem na frente. Então, é isso. Aqui vocês também encontram muita gastronomia internacional, né? Muita gastronomia francesa, italiana e, obviamente, caribenha, né? Então, muito restaurante que oferece o arroz com coco, o patacón, né? Que é aquela banana da terra frita que a gente consome no Caribe colombiano e assim por diante. Fora do centro histórico, existe uma opção muito boa de hospedagem, que é aqui, nessa parte grande que vocês estão vendo, né? Que parece uma boca, né? Que se chama Boca Grande, exatamente por isso, né? Porque o mar aqui entra numa boca. Então, aqui vocês encontram hotéis, né, de redes bem interessantes, como, por exemplo, o Dan Carton, que inclusive tem saída para o mar. Vocês encontram o Hyatt, vocês encontram o Hilton, vocês encontram o Holiday Inn. Então, são hotéis que são de estrutura um pouco mais de all-inclusive, mas que estão também bem perto do centro histórico. Você não vai demorar mais do que 10 minutos para chegar de táxi. Lá é super tranquilo você andar de táxi. O táxi, quando eu fui, né, eu até brincava com meus amigos brasileiros, porque eles falavam assim, aqui o táxi é 10 mil pesos para tudo, 10 mil pesos. 10 mil pesos são mais ou menos 15 reais. Então, é mais ou menos o valor que você vai pagar do centro histórico até Boca Grande e outros pontos da cidade. Uma das coisas mais importantes para você conhecer no passeio que você faz, né, além do centro histórico, é fazer o tour do Castelo de São Felipe, que é esse aqui que eu marquei, que está marcado em inglês como The Fortress. Aqui, o castelo conta toda essa história da colônia, né, que está construído numa parte alta da cidade, porque era usado para vigiar a cidade, proteger um pouco a cidade dos piratas que chegavam para roubar. Inclusive, foi por isso que foi construído esse forte. E, finalmente, então, temos também outro ponto importante, que é o Convento da Popa, que estão vendo aqui bem do lado do Hotel Caribe Plaza. Esse morro é talvez o morro mais alto que a gente tem em Cartagena, e dá para ver um pôr do sol muito lindo, muito romântico. Quem está indo para comemorar a lua de mel, casamento, aniversário, assim, foto romântica no Convento da Popa, tá? Isso, então, é o que vocês realmente têm que aproveitar em Cartagena. E já quem quer realmente fazer sol e praia em Cartagena tem que se afastar um pouco e ir para as ilhas que estão perto de Cartagena. Então, aqui um pouco, né, do que eu estava falando de Cartagena. Aqui é a cidade histórica, né, todas essas casas coloridas, charmosas, floridas. As igrejas também, tem muita igreja dentro do centro histórico, para vocês verem como que os espanhóis chegaram, né, para evangelizar os nossos povos. E o Castelo de São Felipe, aqui na parte de baixo, né, que vocês estão vendo. E como eu falei, quem realmente quer conhecer sol e praia em Cartagena, tem que se afastar um pouco de Cartagena e fazer a visitação pelas Ilhas do Rosário, né? Aqui a gente está vendo um pouco qual que é a oferta de sol e praia em Cartagena. Então, além das Ilhas do Rosário, né, que são mais de 20 ilhas, na verdade são 28 ilhas que o arquipélago tem, vocês encontram outras opções, como, por exemplo, o passeio pela Ilha do Baru, que inclusive é mais próximo de Cartagena que as Ilhas do Rosário, e a Ilha de Múcura, por exemplo. Agora, outras ilhas, como a Ilha do Pirata, a Ilha do Encanto, a Ilha do Sol, a Ilha Grande, né, onde a gente encontra o famoso Hotel São Pedro de Marrágua. Essas ilhas todas fazem parte das Ilhas do Rosário.
Você pode fazer um dia de tour, um day tour, e fazer um bate-volta, né? Só para ir e fazer passeio por várias ilhas, né? Ou você pode se hospedar, né? Por exemplo, no Hotel Ilha do Encanto e ficar lá 2 noites. Então, aí você já combina 2 noites em Cartagena, cidade, e mais 2 noites nas Ilhas do Rosário. Aí já faz um pacote muito mais combinado para quem realmente quer curtir sol e praia. Então, é isso. E realmente quem quer só sol e praia, aqui já a opção é, né, San Andrés e Providência, que é também assim a nossa joia de turismo para sol e praia. San Andrés e Providência, o que vocês estão vendo na foto, né, são ilhas muito pequenas. San Andrés tem uma extensão de 26 quilômetros e Providência uma extensão de 17 quilômetros. São ilhas onde vocês vão encontrar uma opção de hospedagem muito roots, assim, uma coisa não tão roots. Obviamente encontra uma estrutura boa, mas o que eu quero dizer é que a estrutura é totalmente diferente do que vocês oferecem em outras ilhas do Caribe, do que vocês oferecem em Cancún, por exemplo, no México. Aqui vocês encontram uma estrutura de 4 estrelas no máximo, até porque a ilha não tem o tamanho para você fazer e construir grandes hotéis com estrutura de all-inclusive. Então, para você chegar nessa ilha, você vai ter que sair de avião, né? Porque não tem como chegar de navio diretamente. E você tem que pagar uma taxa que é ao redor de $40. Todo mundo, sem exceção, tem que pagar essa taxa, inclusive colombiano tem que pagar essa taxa. Colombiano quer dizer que não é morador da ilha, né? Que mora na ilha não tem que pagar. E essa taxa é utilizada para a manutenção, né, do lixo, né, e de água da ilha, porque como vocês viram, é uma ilha que está afastada e é bem difícil você fazer tratamento, né, de esgoto e de tudo mais, né, que uma ilha tão turística pode produzir. San Andrés é super interessante para você também, além de curtir as praias, né, onde você pode fazer muito mergulho, atividades, né, todas envolvidas com o mar. Você pode tirar um dia para ir para o comércio e comprar muita bebida, comprar muito chocolate, souvenirs, porque a ilha é uma ilha que é Porto Livre, então ela é duty free. E é bem mais barato que comprar, por exemplo, em outras cidades como Bogotá. Eu sempre que alguém está indo para San Andrés, eu peço para comprar lá perfumaria, que é muito mais barata, certo? E já para quem quer ir para Providência, é importante que saibam que tem 2 maneiras. Ou você vai de bimotor, né? Um bimotor pequeno, com uma capacidade de 30 passageiros no máximo, ou você vai de catamarã. Só que o catamarã, ele demora mais ou menos 4 horas. Então, quem está indo de catamarã, praticamente já é obrigado a dormir na Ilha de Providência, né? Porque 4 horas para ir, para voltar, então não valeria a pena você fazer um dia só. Providência é bem mais roots, eu não conheço, porém, já me falaram que as praias são muito mais lindas do que San Andrés. E aqui a gente tem um parque nacional, né, que é reserva da biosfera, que se chama o Parque Nacional Magbin Lagoon. Esse parque é esse que vocês estão vendo aqui nas fotos, onde tem essa lancha, né, e esses morrinhos. E isso aí é Magbin Lagoon. E do lado de Providência tem uma ilha, né, bem pequena, que se chama Santa Catalina e que é conectada com Providência através de uma ponte de madeira que se chama a Ponte dos Namorados, onde as pessoas fazem muito snorkeling, porque tem, obviamente, muito arrecife de coral. Isso aqui é uma coisa bem curiosa, se chama Ponte dos Namorados, ninguém sabe por quê, mas todos os namorados que vão lá têm que tirar uma foto e tem, né, todas as histórias ao redor do amor nessa ponte. Aqui do lado a gente está vendo um pouco já da ilha de San Andrés em si. Aqui esse é um dos hotéis da rede Decameron que a gente tem. A rede Decameron talvez é a mais utilizada, né, na ilha de San Andrés. E o melhor hotel da rede Decameron, sempre me perguntam, eu falaria que é o Islênio, né? Talvez é o que melhor estrutura tem e que mais restaurantes tem e que funciona mais como all inclusive e resort.
Tem outras opções de hotéis dentro de San Andrés, como o Hotel Casablanca, por exemplo, o Sol Caribe Plaza, e está sendo construído um hotel da rede Celina, né, na ilha de San Andrés, que eu acho super interessante para quem realmente sempre reclama que a ilha não tem uma estrutura de hospedagem. Então, Celina vai chegar com essa estrutura para o passageiro. Então, é isso sobre San Andrés. 2 dias em San Andrés, um final de semana é suficiente. Quem realmente quer se afastar da bagunça das grandes cidades e ficar mais tempo, claro que pode, porque tem muitas opções de praias dentro da ilha. Você pode visitar uma praia a cada dia, então é super de boa. Você pode fazer o percurso de carrinho de golfe, de jeep, de bike. Então, são várias coisas que podem ser feitas, certo? San Andrés tem uma cultura um pouco diferente do resto do Caribe colombiano, porque eles são mais próximos da cultura reggae e calypso. Então, se você visitou primeiro Cartagena e depois San Andrés, você vai conseguir perceber que em Cartagena você viu ritmos e músicas mais parecidas com ritmos africanos, né? Salsa, champeta, merengue, e aqui já é uma coisa mais próxima da cultura de Jamaica, por exemplo. Então, é bem interessante essa diferença. Inclusive, a população de San Andrés fala uma língua que se chama crioulo, que é uma mistura de inglês e espanhol, né? Para vocês entenderem como é forte essa cultura na ilha de San Andrés, né? Então, é isso. E, finalmente, para fechar, falar, como eu falei, que a Colômbia não são esses destinos só, mas que a gente também tem outras opções de turismo, como, por exemplo, Cali, dentro da nossa cidade. Inclusive, o Daniel estava mostrando um pouco do vídeo, né, de promoção que a gente tem de Cali. Cali, quem não sabe, por exemplo, é a capital mundial da salsa. Em 2019, a cidade ganhou o prêmio da cidade com a melhor oferta de turismo cultural da América do Sul, né, pelo World Travel Awards. É uma cidade que tem muita gastronomia e que eu sempre brinco que também tem seu próprio corcovado, né? Vocês estão vendo aí. Cali é a terceira cidade mais importante do nosso país e é uma cidade que tem mais ou menos 30 graus, 28 graus de temperatura durante o ano todo. Temos também Barranquilla, que tem o maior carnaval da Colômbia e que sempre acontece e é comemorado na mesma época do Carnaval do Brasil. Então, acho super interessante para aquele cliente que já cansou, né, um pouco de curtir o Carnaval brasileiro e que quer outra opção, quer viajar. Você pode oferecer festa, mas uma festa diferente no Carnaval de Barranquilla, que também é considerado patrimônio da Unesco. Barranquilla fica localizada 2 horas de carro de Cartagena, então super tranquilo você ficar hospedado em Cartagena e ir para Barranquilla durante o final de semana. Santa Marta, outra cidade caribenha que a gente tem, com muita opção de sol e praia. Aqui, diferente de Cartagena, as praias de Santa Marta são, sim, bem de cor azul. E perto de Santa Marta, a gente tem um dos parques mais lindos que a gente tem na Colômbia, que é o Parque Nacional Tayrona, que é essa foto onde vocês estão vendo o morrinho com as pessoas na praia. Esse parque é um parque enorme, onde habitam mais ou menos 4 comunidades indígenas, então ele mistura uma coisa de cultura, turismo comunitário e sol e praia. Para visitar esse parque, você pode sair, né, de Santa Marta e de lancha fazer um bate e volta, ficar um dia só, e quem quiser ficar hospedado, na verdade, tem que levar em consideração que dentro do parque não pode ser hospedado, porque pelo fato de ser parque nacional, não pode ser construído. E temos também em Santa Marta, ou perto de Santa Marta, o que se conhece como o novo Machu Picchu das Américas, né, a cidade perdida. Obviamente temos também, né, não podemos falar da Colômbia e não falar, né, do café. O café mais suave do mundo é colombiano. E essa região, né, que produz esse café e que ainda conserva essa coleta orgânica do café foi declarada Patrimônio da Unesco em 2006. Aqui o turista pode ter uma experiência linda de ficar hospedado numa casa, como que aqui vocês estão vendo aqui na parte de baixo, do lado da árvore, uma fazenda cafeeira.
né, se acordar e ter toda essa experiência do lado do dono da casa e fazer a coleta, e visitar outros parques nacionais colombianos, como o Valle del Cocora, que tem a palma de cera mais alta do mundo. Todos os vilarejos da região cafeeira são assim coloridos. O Daniel, que foi esse ano para a Colômbia, pode falar um pouco disso. E, finalmente, Colômbia, né, também é a casa do rio mais colorido do mundo, que se chama Caño Cristales. Esse destino fica mais ou menos 1 hora saindo de Bogotá, de bimotor, e é um destino que está aberto só entre julho e novembro, porque para que o rio possa ter essa cor, né, ele tem um processo natural, e essas flores que crescem dentro do rio, que se chamam macarenas, se fecham durante 6 meses e elas voltam a se abrir em junho. Então, por isso, é só aberto nessa temporada do ano. Então, é isso, gente. Já acho que já falei bastante de todos os nossos destinos. Acho que até passei um pouco do tempo. O nosso processo, né, de como que a gente teve que convencer o mundo de que visitar a Colômbia não era perigoso. A gente teve que criar uma campanha e em 2007 nasceu essa campanha de o perigo é você querer ficar, né? Depois a gente deixou de convencer e passou a persuadir um pouco o turista internacional, criando essa campanha que também foi linda, que se chamou Realismo Mágico, uma campanha que nasce em 2013 e que é uma homenagem, né, ao nosso Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, o único que tem a Colômbia, e que criou esse termo dentro da literatura mundial que se chama realismo mágico. Até finalmente mudarmos e hoje estarmos com essa campanha que eu falei um pouco no começo, que é Sente el ritmo ou Sinta o ritmo, que é uma campanha baseada em todos os ritmos e a diversidade colombiana. Então, você vê que muitos cantores colombianos estão bombando, que hoje todo mundo sabe quem é J Balvin, que todo mundo fala da Shakira, que todo mundo fala de Maluma, e a gente está querendo aproveitar esse momento lindo da Colômbia. Então, é isso. Quem quiser, então, pode depois me escrever. Esses aqui são meus dados. mcgalvis@procolombia.co. Eu estou localizada aqui, estou baseada em São Paulo. E, por enquanto, não pretendo voltar para a Colômbia. Então, é só escrever, mandar mensagem, que eu posso tirar o resto das dúvidas, tá bom? Vou deixar, então, de compartilhar aqui a tela. Espero que realmente vocês tenham gostado bastante do meu treinamento. Olha, já gostava da Colômbia, agora me apaixonei. Queria agradecer, Catarina, a tua apresentação, muito boa mesmo. Como você mencionou ali, pessoal, eu estive em fevereiro na Colômbia e visitei a região do Eje Cafeteiro. Sensacional, produto assim que não é comercializado muito aqui no Brasil ainda, mas quem tiver interesse me procura, fala comigo que eu posso dar várias dicas bem legais para vocês enviarem aos clientes de vocês para lá. Sim. E agora, vamos ver as perguntas. Enquanto isso aqui, eu só um instantinho. Aqui algumas opções de pacotes que nós na Personal temos do destino de Colômbia, certo? Algumas ofertas aqui, tudo esse material vai ser enviado para vocês que estão participando do webinar. Caso vocês desejem, também é só entrar no nosso site, no www.personal.tour.br, vão na aba Destinos, América do Sul, tem vários outros produtos de Colômbia ali já carregados também, inclusive um com o tema de Bogotá, café e flores, que para quem não sabe, questão das orquídeas na Colômbia, fascinante. É uma coisa imperdível. Colômbia, aliás, é o segundo maior exportador de flores no mundo.
Então, é super interessante também fazer toda essa experiência. Por isso que eu falei bastante de Medellín e toda essa cultura de flores, Sim, mas na paisagem cafeeira também é super possível encontrar essas opções de fazendas, não só de café, mas também de flores. verdade. Aqui uma lista dos nossos próximos webinars. Pessoal, quem tiver interesse, é só entrar em contato no info@personal.tour.br, certo? Temos vários webinars ainda esse mês. Agradeço a todos. Catalina, se você pode ficar à vontade para responder algumas perguntas que estiverem mais fáceis aí para a resposta, mas Tá. posteriormente nós vamos enviar para todos um PDF com todas as perguntas e respostas aqui que foram feitas no webinar. Agradeço novamente a você em nome da Personal e agradeço a todo mundo pela participação. Uma boa tarde aí, pessoal. Obrigada. Então, eu vou começar aqui a ver as perguntas. Para ver, acho que estou tentando encontrar. Acho que lindo país, estive em Medellín. Ele é um pouco complicado como o chat, ele fica Aqui, a muito... primeira pergunta: como está no momento a situação do fechamento do país por causa do Covid-19? E se já tem alguma data de abertura? Muito boa a sua pergunta. A gente, por enquanto, né, tinha uma quarentena que ia até dia 11 de maio, como São Paulo. Ontem mesmo foi esticada por mais tempo essa quarentena, por mais 15 dias. E a abertura do país, a gente pretende começar a abrir a partir do dia 30 de maio. Então, por enquanto, voos estão todos restritos até dia 30 de maio. E vamos ver, dependendo de como avançar a situação, se a gente já pode começar a abrir, né, o país. A gente está trabalhando no momento numa estratégia, né, de protocolos sanitários, né, para divulgar todo o nosso marketing, está trabalhando nisso, de acordo às políticas da OMS, da OMT. E também estamos trabalhando num selo, para que todos os hotéis possam usar esse selo, mas por enquanto a gente está ainda trabalhando nisso, ainda não pode ser divulgado. Com certeza, acreditamos que se as pessoas começarem a viajar a partir de último, né, trimestre do ano, até lá a gente poderá ter ou veicular esses documentos que acho que vão garantir e vão dar mais segurança aos passageiros, certo? Então, por enquanto, fechado mesmo até dia 30 de maio. Eu vou mandar todo o material, não se preocupe, vou mandar essa apresentação. Acho que Daniel e a Michelle, eles vão me passar o registro de todos vocês, eu vou encaminhar essa apresentação junto com os links do site oficial da Colômbia, os vídeos e tudo o que vocês precisem do destino. Como é o nome do restaurante e do prato? Quem sabe? Uma coisa que eu falei, que esqueci de falar em Bogotá, um dos restaurantes e baladas mais importantes para vocês conhecerem é o restaurante Andrés Carne de Res, que é talvez o melhor restaurante e a melhor balada da Colômbia. É super importante que seu cliente tenha essa experiência para realmente sentir a cultura e a festa colombiana. O prato típico, eu acho que eu estava falando nesse momento, é o ajiaco, que é um ajiaco, A-J-I-C-O, ajiaco ou ajiaco para vocês, mas se escreve com J. E o restaurante onde eu falei que vocês podiam encontrar no centro de Bogotá é ou Casa Vieja ou La Puerta Falsa, certo? La Puerta Falsa é muito pequeno, mas, gente, vale muito a pena. Esse restaurante tem mais de 200 anos de estar localizado no mesmo lugar. Qual é a moeda indicada para levar? Na Colômbia, gente, você trabalha só com peso colombiano, você não pode ir lá e tentar pagar com real ou dólar, porque a gente, por enquanto, não é, e imagino eu que vai demorar muito para ser um país dolarizado, então todas as transações são feitas em peso colombiano ou você passando o seu cartão de crédito. Então,
A indicação é que seu cliente troque o dinheiro aqui no Brasil antes de viajar, ou chegando lá na Colômbia já chegar no hotel, fazer o check-in e já procurar uma casa de câmbio, certo? Então, peço colombiano para tudo. Em San Andrés existe só uma casa de câmbio, gente. Então, super importante que antes de embarcar para San Andrés já levem assim, todos os pesos colombianos já trocadinhos, porque me falaram que quem não levou o peso e teve que fazer a troca, teve que fazer uma fila enorme. E aí acabou sendo meio chato. Então, antes de ir para San Andrés, levar em consideração isso. O prato ainda não entendi. Ajiaco. Ajiaco. Vou escrever aqui. Ajiaco. E mais? Importante como está no momento a Colômbia, alguma ideia de quando abre? Isso eu já respondi. Qual é o período em que as primaveras estão bonitas em Cartagena? Olha, como é sempre o mesmo clima, é sempre indicado você conhecer. Na Colômbia chove muito entre os meses de setembro, mais ou menos, até abril, né? Então, são temporadas de chuva, mas é sempre quente de qualquer maneira. E flores, assim, você na Colômbia sempre vai encontrar, pelo fato da gente ser um país, como falei, com todas essas características, é super tranquilo você encontrar. Pode repetir o nome do restaurante e a balada mais famosa em Bogotá? Andrés Carne de Res. Ajiaco. Pronto. Como chegar em Santa Marta? Para chegar em Santa Marta, gente, vocês podem, dependendo, né? Se você está em Bogotá, você pega um avião, vai demorar mais ou menos 45 minutos de voo para chegar em Santa Marta. Ou se você já estiver em Cartagena e está indo para Santa Marta, você pode alugar um carro, uma van, e vai demorar mais ou menos 2 horinhas pela estrada, uma estrada que é rápida, e que não tem montanha, né? Porque vocês viram que a Cordilheira dos Andes, ela não chega até o Caribe, então é super, super rápido. Então pode sair super cedo de Cartagena, tipo umas 6 horas da manhã, e já está em Santa Marta umas 8:30 da manhã, para começar, tipo, ou visitar pelo menos o Parque Tayrona, se é o que vocês querem visitar. O nome do parque em Santa Marta, o Parque Tayrona, vou escrever aqui. Parque Tayrona. Esse parque, gente, geralmente fecha durante o mês de fevereiro, porque é um parque que é habitado por muita comunidade indígena e administrado pela comunidade indígena. E pelas crenças deles, eles fazem uma limpeza espiritual do parque, por isso eu que pessoalmente amo visitar lugares naturais, essa parte, né, das comunidades fazerem uma limpeza espiritual, para mim é sensacional. Então, eles durante o mês de fevereiro é proibida a entrada de todo mundo, só eles podem fazer, e aí já os mamos, né, os líderes, fazem uma limpeza do parque, e esse mês então não funciona, né? Para chegar a Caño Cristales, solamente avião? Sim, sim, infelizmente só, porque se você for de carro, a gente vai demorar muito, e já são estradas que não têm boa condição, são estradas muito abertas, estrada de terra. Então, aí com certeza se o cliente vai ter reclamo, e vai demorar muito, até 7 horas, né, de estrada, é bem cansativo, o carro ele vai assim muito, né, você vai pulando junto com o carro. Então, sim, só avião, e não é avião comercial. É um avião que é um bimotor, inclusive não sai diretamente do aeroporto, você tem que chegar no aeroporto e de lá você é transferido até a base militar, né? E é o avião de lá que vai decolar para ir para Caño Cristales. É um destino que é um pouco caro, porque assim é reserva natural,
Então, tem vários impostos e já, obviamente, a parte do transporte faz com que seja um pouco mais caro, mas também é um sonho para conhecer. Para avistamento de aves, olha, a parte de Santa Marta é super indicada, inclusive a parte do Parque Tayrona, a parte, obviamente, também um pouco do interior do país, perto, né, aos redores de Bogotá, a gente também tem muita reserva natural e se faz muito tour de avistamento de aves. Então, essas duas regiões acho que são super interessantes para você conhecer. Colômbia, por exemplo, para quem não sabe, tem um maior número de beija-flor no mundo. A gente tem mais de 1.900 espécies de aves e o beija-flor, assim, é muito. Então, é super fácil você avistar beija-flor, inclusive na parte do café, da região do café, também é super possível você fazer avistamento de ave. É isso, e como chegar na região cafeeira, você pode chegar hoje de carro, de avião você pode chegar através de uma cidade que se chama Armênia, ou Pereira, na verdade, que a região do café são na verdade, 3 cidades que você pode chegar via avião, e daí você pode alugar um carro já, porque as estradas dessa região são muito boas, acho que Daniel pode testemunhar disso, e já fazer o tour pela região, né? Aliás, são as melhores estradas que a gente tem no país, as estradas da região cafeira, mas para chegar de avião, através de Armênia, seria o mais indicado, ou o aeroporto de Pereira, e aí você já começa a fazer o tour de carro. Acho que é isso. Período de chuvas é mais ou menos desde setembro até abril, mais ou menos, com épocas, né, um pouco mais secas que outras. Esfriou agora um pouquinho aqui, tive que colocar uma jaqueta, pessoal. Para pagar taxa em San Andrés, que eu vejo que estão aqui perguntando, essa taxa, gente, você paga uma vez só. Você paga antes de você chegar em San Andrés, e você paga antes, quer dizer, no aeroporto da cidade onde você estiver embarcando. Então, se você está embarcando de Bogotá, caso você ainda não quer dizer, antes de você embarcar, você paga se você ainda não pagou junto com o aéreo, né? Se você já pagou com o aéreo, não tem que pagar de novo. Mas quando você está embarcando, o pessoal da companhia aérea sempre vai chamar todo mundo para mostrar o cartão de ingresso. E se você não tiver, você compra aí na sala de embarque. E para ir para a Providência não tem que pagar outra taxa, é uma taxa só que se paga. Sim, somente $40. É mais ou menos, né? Isso aí é uma média, não é que seja exatamente $40, tá? E é isso, gente. Acho que é isso, Daniel. Eu queria agradecer novamente a você, Catalina, por toda a explicação, por toda a tua disponibilidade em estar ajudando a promover aqui, junto com a Personal e no Brasil também, é um destino fantástico que é a Colômbia. Um abraço e uma boa semana aí para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau para todos.